Nas cinzas de uma Europa devastada pela guerra, a Itália dos anos 40 lutava para encontrar sua nova identidade entre escombros e a esperança de reconstrução. No coração da região da Emília-Romanha, um homem de visão aguçada e mãos marcadas pelo trabalho pesado via potencial onde a maioria via apenas sucata inútil. Ferruccio Lamborghini não era um aristocrata, mas um gênio mecânico forjado nas dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Enquanto servia como técnico para a Força Aérea Italiana, ele desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de domar máquinas complexas. Ao retornar para casa, ele percebeu que o solo italiano precisava desesperadamente de força motriz para voltar a produzir. Com uma audácia sem limites, Ferruccio começou a adquirir veículos militares abandonados pelas tropas aliadas, transformando restos de tanques e caminhões de guerra em tratores robustos e eficientes. A Lamborghini Trattori não nasceu sob o brilho do glamour, mas sob o som das engrenagens e o cheiro de óleo diesel, tornando-se rapidamente o pilar da mecanização agrícola do país. O sucesso industrial transformou Ferruccio em um dos homens mais ricos e influentes da Itália. Com a fortuna acumulada, veio a liberdade de perseguir sua maior paixão, a excelência mecânica aplicada à velocidade. Ele tornou-se um ávido colecionador de carros esportivos de luxo, possuindo exemplares da Mercedes e da Maserati, mas sua verdadeira admiração recaía sobre as máquinas criadas por Enzo Ferrari. No entanto, essa admiração vinha acompanhada de uma frustração técnica profunda. Ferruccio, que entendia o funcionamento interno de cada peça, notava que suas Ferraris possuíam um defeito crônico e inaceitável para carros de tamanha linhagem. A embreagem quebrava constantemente sob pressão. Sempre que buscava uma solução, era recebido com um serviço de atendimento arrogante e demorado, que parecia tratar as falhas mecânicas como erros de condução dos proprietários, e não como defeitos de projeto inerentes aos veículos. A motivação do protagonista não era meramente estética. Ele buscava a perfeição funcional. Movido por sua curiosidade técnica e pelo cansaço de ser ignorado, Ferruccio decidiu fazer algo impensável para um proprietário comum. Ele abriu sua própria Ferrari para realizar o conserto pessoalmente. Ao desmontar a transmissão de sua luxuosa máquina de Maranello, ele fez uma descoberta que misturou surpresa com indignação. A embreagem que a Ferrari utilizava era exatamente o mesmo modelo que ele instalava em seus humildes tratores de baixo custo. Para Ferruccio, aquilo era uma revelação ultrajante. Ele estava pagando um preço exorbitante por uma marca de prestígio que utilizava componentes industriais básicos, mascarados por uma carroceria elegante. Determinado a confrontar o responsável por essa disparidade, ele viajou até Maranello para um encontro de titãs que mudaria o destino da indústria automobilística para sempre. Ferruccio Lamborghini conseguiu uma audiência com o lendário Enzo Ferrari, o homem conhecido como Il Commendatore, um líder de ego colossal que governava seu império com mão de ferro e um desdém notório por qualquer crítica externa. Quando Ferruccio apresentou seu feedback construtivo sobre os problemas técnicos da embreagem e sugeriu melhorias, Enzo nem sequer considerou as palavras do industrial. Com um olhar carregado de desprezo, Enzo proferiu a frase histórica que selaria a rivalidade eterna. Você é um humilde fabricante de tratores, não sabe nada sobre carros de corrida. O insulto cortou o ar como uma lâmina. Enzo não estava apenas defendendo sua engenharia. Ele estava reafirmando uma hierarquia social, tentando colocar Ferruccio de volta ao lugar que ele acreditava ser o correto para um homem que lidava com a terra. A virada dramática ocorreu no silêncio que se seguiu ao insulto. Aquelas palavras não feriram o orgulho de Ferruccio. Elas acenderam uma chama de vingança alimentada pela busca da excelência técnica.
Ele percebeu que nunca teria o respeito de Enzo através do diálogo, mas poderia conquistá-lo através da competição pura. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. A determinação de Ferruccio tornou-se absoluta. Ele voltou para casa com um único pensamento fixo. Ele não iria apenas consertar seu carro, ele iria destruir o legado de Enzo, criando o veículo perfeito. O mundo estava prestes a ver o nascimento de um novo tipo de máquina, pois o homem dos tratores decidiu que o touro não aceitaria mais as ordens do cavalo. O plano para superar Maranello estava traçado e o silêncio da noite em Sant'Agata Bolognese seria brevemente interrompido pelo som de uma nova era que estava por vir. Ferruccio não era um homem de palavras vazias ou ameaças superficiais. Ao cruzar os portões de sua próspera fábrica de tratores, o eco do desprezo de Enzo Ferrari ainda ressoava em seus ouvidos como um desafio pessoal. Ele não se deixou abater pelo veneno nas palavras do commendatore. Pelo contrário, utilizou aquele insulto como o combustível mais puro para sua ambição. Ferruccio reuniu sua equipe e fez um anúncio que muitos consideraram uma loucura absoluta. Ele construiria o melhor automóvel de turismo que o planeta já vira. A notícia de que um fabricante de máquinas agrícolas pretendia desafiar a supremacia da Ferrari espalhou-se pela Itália como um incêndio, provocando risos e um ceticismo ácido entre os puristas. Para eles, a ideia era absurda, como se um camponês tentasse subitamente compor uma ópera clássica. Mas Ferruccio sabia que a verdadeira engenharia não se importava com linhagens, e estava disposto a apostar toda a sua fortuna e reputação nessa nova e audaciosa empreitada. Para vencer o mestre, ele percebeu que precisava contar com os próprios discípulos que o mestre havia, por fúria, afastado. Ferruccio agiu com audácia estratégica, contratando talentos que haviam sido expulsos da Ferrari após a lendária revolta do palácio. Eram engenheiros renegados que conheciam cada segredo e cada falha técnica dos carros vermelhos. Entre esses mentes brilhantes estava Giotto Bizarrini, o gênio por trás de motores icônicos. Ferruccio deu a Bizarrini uma diretriz clara e absolutamente inflexível. Ele deveria projetar um motor V12 que superasse qualquer coisa já produzida em Maranello. O objetivo não era apenas velocidade bruta, mas um refinamento técnico e uma confiabilidade que Enzo costumava negligenciar em prol das pistas. Era uma reunião de talentos feridos, unidos pelo desejo ardente de provar que a excelência, quando liberta da arrogância, não conhece fronteiras. Enquanto o coração mecânico ganhava forma, a nova fortaleza de Ferruccio era erguida em Sant'Agata Bolognese. A construção da fábrica ocorreu em tempo recorde, desafiando a lentidão da burocracia industrial italiana. Ferruccio escolheu a localização de forma estratégica. O local ficava a poucos quilômetros de Maranello. Ele queria que o ronco de seus novos motores pudesse ser ouvido pelo inimigo, estabelecendo uma vigilância constante sobre o império que pretendia desafiar. Sant'Agata não era apenas uma instalação industrial moderna, era o símbolo físico de sua promessa de perfeição. Lá, a organização das novas linhas de montagem contrastava fortemente com o conservadorismo artesanal da Ferrari, sinalizando que uma nova era tecnológica estava prestes a florescer sob o signo do touro, pronta para o combate. A obsessão pelo desenvolvimento do motor V12 beirava o fanatismo. Ferruccio acompanhava cada ajuste de válvula com uma atenção que assombrava sua equipe técnica. Ele exigia potência superior, mas insistia que o carro fosse um autêntico Gran Turismo, capaz de oferecer conforto absoluto sem a fragilidade mecânica que o atormentara como cliente insatisfeito. Os prazos eram considerados impossíveis e a pressão era asfixiante,
com Ferruccio colocando todo o seu patrimônio pessoal em risco em uma guerra de egos, onde o fracasso significaria a ruína total e o ridículo eterno. Cada noite em claro na fábrica era um sacrifício necessário para garantir que nenhuma falha técnica pudesse dar a Enzo o prazer de uma nova crítica ranzinza. Ele não aceitava nada menos que a perfeição absoluta em cada engrenagem. O primeiro grande embate ocorreu no Salão de Automóveis de Turim de 1963. Sob as luzes brilhantes do pavilhão, o mundo viu o Lamborghini 350 GTV. O impacto visual foi imediato e avassalador. O design da carroceria era uma obra-prima de sofisticação, com linhas aerodinâmicas que exalavam uma elegância agressiva que as Ferraris da época simplesmente não conseguiam replicar. A multidão, anticética, agora se aglomerava em um silêncio carregado de reverência e profunda surpresa. O homem dos tratores não havia apenas construído um carro, ele havia elevado o padrão de luxo e performance, apresentando uma engenharia que fazia a concorrência parecer subitamente rústica e datada. Era uma vitória técnica incontestável, um golpe certeiro no coração do orgulho de Maranello que deixou a indústria em estado de choque. No entanto, enquanto observava o sucesso de sua criação, Ferruccio não sentiu a satisfação plena que esperava. Ele havia vencido a primeira batalha, provando que podia igualar e superar o mestre em seu próprio território. Mas em meio ao triunfo, ele teve uma percepção profunda e inquietante. Para derrubar definitivamente o rei e garantir que a Lamborghini se tornasse um ícone imortal, ele não poderia apenas seguir as regras existentes ou ser uma versão melhorada do que já havia sido criado. Ele percebeu que precisaria de algo que mudasse as regras do jogo de forma irremediável. Uma inovação tão radical que forçaria o mundo a redefinir o conceito de supercarro para sempre. O touro havia mostrado seus chifres, mas a verdadeira revolução ainda estava sendo gestada em sua mente incansável, aguardando o momento certo para o ataque final. A revolução definitiva não tardou a chegar, e ela carregava um nome que evocava bravura e linhagem: Miura. Se o Lamborghini 350 GTV for o aviso inicial, o Miura representou o golpe de misericórdia técnico sobre a hegemonia de Maranello. Em 1966, no Salão de Genebra, Ferruccio apresentou ao mundo algo que ninguém jamais ousara produzir para as estradas: um carro com motor central traseiro transversal. Era uma configuração antes reservada estritamente aos protótipos de corrida mais extremos. E Ferruccio, impulsionado pela genialidade de seus jovens engenheiros, decidiu que o cliente merecia essa performance visceral. O design era sedutor, baixo e agressivo, com curvas que pareciam esculpidas pelo vento. Ao lado dele, as Ferraris contemporâneas, com seus motores dianteiros e silhuetas clássicas, pareciam subitamente relíquias de um museu empoeirado. O conceito moderno de supercarro nasceu ali, sob a tutela audaciosa do homem, que Enzo Ferrari um dia tentou diminuir, chamando-o de simples mecânico de tratores. Neste momento de glória, a identidade da marca consolidou-se sob o signo do touro. Ferruccio, nascido sob a constelação de Touro e admirador da nobreza das touradas espanholas, escolheu o animal como o emblema definitivo para adornar o capô de suas feras metálicas. Não era uma mera escolha estética, era uma declaração de guerra carregada de simbolismo. O touro, com sua força bruta, resiliência e fúria imparável quando provocado, estava agora posicionado para enfrentar o cavalo empinado de Maranello. Onde Enzo oferecia uma elegância aristocrática, Ferruccio entregava uma força indomável e uma inovação tecnológica que desafiava as convenções. A rivalidade não era mais apenas uma questão de engrenagens. Tornara-se algo visceral, uma luta de titãs gravada no metal reluzente de Sant'Agata Bolognese.
No entanto, o destino trouxe tempestades que nem mesmo a engenharia refinada poderia mitigar. A década de 1970 chegou com a força devastadora da crise do petróleo, transformando carros de alto desempenho em vilões econômicos da noite para o dia. Somado a isso, uma onda de greves trabalhistas e agitação social paralisou a indústria italiana. O vasto império que Ferruccio construiu com décadas de trabalho árduo começou a tremer sob o peso das incertezas financeiras. Ver sua fábrica silenciosa e seus sonhos ameaçados por forças incontroláveis foi um golpe emocional devastador para o fundador. Ferruccio sentiu o peso acumulado dos anos de batalha constante. Em um ato de desprendimento que chocou o mercado, ele tomou a decisão de vender suas ações tanto da empresa automobilística quanto da divisão de tratores. Ele percebeu que sua missão já fora cumprida. Ele já havia provado a Enzo Ferrari que um fabricante de tratores era capaz de atingir o topo do Olimpo mecânico. O guerreiro das máquinas retirou-se para seus tranquilos vinhedos na região da Úmbria, trocando o cheiro de gasolina pelo aroma doce da terra molhada e o silêncio das plantações. Longe dos holofotes e da pressão das linhas de montagem, Ferruccio Lamborghini tornou-se um observador sereno de sua própria lenda. Ele assistia de sua propriedade rural, enquanto a marca que ostentava seu nome se transformava em um ícone de status e rebeldia. A Lamborghini continuou a evoluir sob novas gestões, criando máquinas futuristas como o Countach, cujos cartazes adornaram as paredes de milhões de jovens, mas a essência do touro permanecia intacta. Era a busca obsessiva pela perfeição que nascera da faísca de um insulto em Maranello. Ferruccio Lamborghini faleceu em 1993, mas sua partida não representou o fim, e sim a consagração de um mito imortal. A análise final dessa rivalidade revela uma verdade fascinante. O desdém de Enzo Ferrari foi talvez o maior presente que a história do automóvel já recebeu. Sem a arrogância do Commendatore, o mundo nunca teria ouvido o rugido de um motor Lamborghini ou contemplado a beleza do Miura rasgando as estradas. A paixão ardente e o orgulho ferido de um homem determinado criaram um legado de excelência que transcende as eras. Hoje, o touro continua a desafiar o cavalo em cada pista de corrida do mundo, servindo como uma lembrança eterna de que nunca se deve subestimar alguém que possui a vontade férrea de transformar o ressentimento em pura arte mecânica. A perfeição, afinal, é o melhor tipo de vingança.